Agora sim, vamos acionar a nossa vinheta, a mais famosa do nosso início de tarde. Vamos lá. Agora, entrevista do dia com nosso convidado. Isso, a nossa convidada é a coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial de Aracaju, Marinês Mendonça. Mais uma vez, Marinês, uma satisfação recebê-la aqui no nosso jornalismo. Quem pudesse trazer um pouco aí do trabalho desse centro tão importante aqui para a nossa capital. Muito boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui passando para todos os ouvintes informações importantes a respeito dos cuidados, né? Principalmente nesse mês. Isso mesmo, nós temos agora o mês de janeiro branco, em alusão justamente à saúde mental, né? E como é que está hoje o nosso centro, como é que está sendo, vencendo esse trabalho, prestando esse serviço, esse apoio social à nossa população? Então, quando a gente fala em Janeiro Branco é um mês de alerta. Certo. É o primeiro mês do ano, então alerta para a saúde mental. Mas, na verdade, a gente já trabalha o ano todo com a saúde mental. Né? Hoje, no nosso município, nós temos 6 CAPs, certo? Entre os 6, 5 funciona 24 horas e 1 infantil. Certo. Então a gente trabalha com duas linhas de atendimento. É a linha de transtornos mentais graves e a linha de álcool e outras drogas. Certo? Então esses centros, eles estão abertos à população, um deles 24 horas. Inclusive eu resido ali também pro lado da Atalaia e temos um ali, né, na Atalaia, ali próximo à praça, né, que foi mudado para próximo ao posto até de saúde ali próximo ao Miguel ali, né? Isso. E a gente tem acompanhado ali, quando eu passo ali para casa, eu vejo o trabalho importante, muitas famílias ali na porta buscando essa percepção. Esse acolhimento, Marinês, como é feito? Como é que as pessoas procuram? Como é que é a chegada até lá? Se há um trabalho primeiro por parte da prefeitura, do próprio CAPS, em ir até essa localidade, ou é o contrário? Ou as pessoas vão até você? As famílias, na verdade, procuram Então, vocês. na verdade, o CAPS, ele funciona porta aberta. Certo. Qualquer pessoa pode ir até o CAPS, ele será bem recebido, será avaliado por uma equipe multidisciplinar. A equipe vai avaliar a necessidade dele continuar sendo assistido pelo CAPS ou não. Certo. Existe também assistência ambulatorial. A assistência ambulatorial, ela funciona da seguinte forma: existe um centro de referência especializado, né? E aí o que é que a gente fez? O município, pensando no bem-estar dos usuários, para não focar só em um centro só, o que foi que a gente fez? Nós espalhamos nas UBSs, nas unidades de saúde básica, psicólogos para que façam esse atendimento no próprio bairro, certo? Então, hoje nós temos 14 UBSs que têm atendimento de referências. E a partir do próximo mês vai ser ampliado mais 6, certo? Além disso, a urgência e emergência, no caso, eu vou explicar o fluxo. Um paciente está em crise, o que é que eu faço? Levo para o CAPS? Não. Se o paciente está em crise, o que é que você faz? Aciona o SAMU pega esse paciente, leva para o Hospital São José, restabiliza esse paciente, ele só fica no hospital 72 horas, ele vai ser estabilizado e aí depois vai ser encaminhado para o CAPS. A partir do momento, a gente vai fazer esse encaminhamento. Aí você pode perguntar, e aí se esse paciente não quiser ir? Nós não podemos obrigar ele a ir. Aí a equipe multidisciplinar vai até a casa do paciente, tentar conversar com ele para ver se ele vai, mas nós não podemos obrigar, certo? No CAPS só fica paciente com transtornos graves. Quando são transtornos leves, é acompanhado pelo ambulatorial, que o ambulatorial também tem psicólogos, psiquiatras e assistente social. Que prestam esse serviço também indo à casa, né? Como você... Sim. A gente faz essa busca ativa. Isso. E essa ampliação de mais 5 unidades, isso quer dizer por conta da demanda de muita gente que está com problema mental? Então, no caso, são 6, mais 6. Sim, mais 6. Então, justamente por isso, a demanda é muito grande e depois da pandemia aumentou mais ainda. Além disso, nós temos um ambulatório de referência
né? Um ambulatório de referência psicológica também. Esse ambulatório, ele fica anexo ao CAPES Vida, que é ali no bairro América, né? Que também é para esses atendimentos. Além desse ambulatório, nós temos um programa, um serviço de apoio psicossocial que se chama SAPSI. O que é o SAPSI? SAPSI é um atendimento por telefone. Existe um 0800 e o psicólogo está lá para atender todas as ligações, que das 7 às 19 horas. Então, eu estou em casa, estou triste, não estou conseguindo, estou com isolamento social, né? E aí, o que acontece? Eu quero alguém para conversar, mas não quero conversar com ninguém que eu conheça. Então, ela vai e liga no 0800 729 3534, opção 3. Um psicólogo está lá, das 7 às 19 para atender esses pacientes. Para vocês terem ideia, em 2023 foram mais de 16 mil chamadas. Olha, gente. Muito alto esse número, muito alto. Esse trabalho psíquico-social, eu achei ele fantástico, porque décadas atrás cada ramo ficava no seu ramo, psicologia de um lado, a área social do outro, e hoje a gente percebe que essa junção é muito importante, porque nem sempre a pessoa nem sempre admite que está com problema. Sim. Às vezes até admite que tem uma grande dificuldade né? Eu acho que essa junção ajuda demais, detectar logo onde está o problema, fazer tudo, porque tem se agravado no mundo todo. Sim. Né? E vocês estão chegando exatamente num período assim muito oportuno, né? Chegando junto, Marinê. Então, depressão hoje é considerada uma das causas de morte, né? Muito alto, o índice é muito alto, e aí a gente precisa saber sinalizar isso. Como é que eu vejo que uma pessoa está com depressão? E a gente precisa desmistificar isso, de que é frescura. É frescura, quer chamar atenção. E na verdade só sabe quem passa. Depressão é uma doença e que precisa de cuidados específicos. Vocês ainda enfrentam muito isso? Assim, muito. O índice de achar que ainda não... Enfrentamos sim. Inclusive, existe muito um preconceito e a gente precisa desmistificar isso, de que só procura o CAPES quem é doido. Entendi. Na verdade. Entendi. E na verdade não é, minha gente. Hoje. Tá muito antigo, né? Mas infelizmente. Joga pedra, né? Aquele que tá ali na rua, que ninguém consegue controlar. E não é só isso. Não. Né? Por conta da agitação do dia a dia, hoje todos nós precisamos de um acompanhamento psicológico. Isso é verdade. Né? Todos nós precisamos. Nós vivemos em um mundo que o relógio não para. Né? Às vezes a gente não tem tempo para nada. Quando eu falo tempo para nada, é tempo para viver. Tempo para curtir a família, para passear. A gente às vezes só pensa no trabalho. Não, tenho que trabalhar. E às vezes isso é até uma maneira de fugir de algum problema. Ocupando a mente. É o ativismo, né? Ativismo, né? Você se depara com a ansiedade de um lado e a depressão do outro. Sim, com certeza. Até porque a depressão, você pode ter um início de ansiedade. Certo. Isolamento social, o autocuidado, eu não quero mais tomar banho, eu não quero me vestir, eu não quero sair, eu não quero ver ninguém. Então, às vezes, o problema está na sua frente e a gente não quer enxergar, porque a gente tem aquela questão de dizer, não, isso só acontece com os outros, não acontece comigo. E, na verdade, está dentro de sua casa e você não quer enxergar isso. Maria, tem a ver com comparação, a gente tem percebido também que, é o corpo perfeito, a vida perfeita, né? Ficam passando em rede social o indivíduo que parece que não tem problema nenhum, quando ele vai descobrir, né, um buraco de problema. E tem a ver também esse mundo comparativo, está sempre se comparando com alguém e aí não chega naquele patamar, acredita que é um mar perfeito do outro lado? Exatamente. Eu quero ser a perfeição. E, na verdade, ninguém é perfeito. Mas se cobra muito, se exige muito. A população faz isso. E aí a gente começa a enxergar, não, mas se eu não fizer isso, ele vai falar. E a gente precisa parar com isso. Comparando a sua vida com o outro, né? Comparando a vida com o outro. Mas ele está fazendo isso, então eu vou fazer melhor do que ele. E na verdade a vida não é uma competição. Isso. Né? Cada um tem seu espaço. Cada um vive a sua realidade. Né? Com certeza. Isso. Até porque a minha realidade é totalmente diferente da sua. Isso. Então a gente precisa parar com esses comparativos. E é isso que está adoecendo as pessoas, né? Essa perfeição de um corpo perfeito, né? E é isso. Demonstrar algo que não é.
E um ativismo também, né, Marinês? É um ativismo muito grande. As pessoas estão confundindo atividade com ativismo, né? E se escondem na atividade, né? Exatamente. E como passar para essas pessoas que nós temos o CAPS, né? Que nós temos portas abertas, qual é o trabalho, como é que é desenvolvido isso através das próprias redes sociais, para que as pessoas tenham essa noção de que estão ali para recebê-los. Como é que tem sido feito esse trabalho? Porque às vezes as pessoas ficam até com receio de chegar, como é que a gente pode fazer isso? Então, a gente sabe que admitir que precisa de ajuda é difícil. Então, a gente tem muita dificuldade a se autoavaliar. Eu preciso de ajuda, eu estou doente, por conta do preconceito. Como eu falei, quando se fala em CAPS, diz, Deus me livre, eu vou para CAPS. Quando se fala em psiquiatra, diz, pois só vai para psiquiatra quem é doido. Isso mesmo. E na verdade não é. Né? Acompanhamento psicológico, o psicólogo ele não medica. Às vezes você está entrando num quadro de depressão que você precisa de uma ajuda. Consegue reverter no início. Isso. Né? Você precisa de uma ajuda, você precisa de um acompanhamento. Você tem que passar pelo psiquiatra porque você precisa ser medicado para dormir, porque você está tendo muita crise de ansiedade, você não consegue dormir e você não vai conseguir, até porque seu cérebro não para. Você tenta descansar, mas o seu cérebro não para. Aí vem os traumas, os medos, medo de tudo e medo de todos. Né? O pânico, né? Exatamente. Eu percebido até nas crianças, a carga horária que está se colocando sobre criança, de manhã está na escola, de tarde está não sei aonde, de noite está não sei aonde. Quer dizer, essas crianças ficam com os pais quando? E quando é que elas brincam? Então, justamente então, a cobrança. É uma coisa exagerada, né? É uma cobrança exagerada. Que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Até por conta, hoje se usa muito aparelho celular para as crianças. Ela só fica aqui quieta se der o aparelho. Vamos lá o celular, fique lá, né? Por que você está dando comida ao menino assistindo? Mas ele só come se tiver com o celular assistindo. Não existe mais aquela cultura que nós fomos criados. Perfeito, mãe. Né? De sentar à mesa e todo mundo minha mãe junto, fala isso até hoje. Não existe mais, não. Não existe os filhos sentar numa mesa para comer com os pais. Porque ou o pai está trabalhando, ou a mãe está trabalhando, o filho está ali, aí, não, eu vou ligar a televisão porque ele fica quietinho. E às vezes estão todos à mesa, mas cada um com o celular. Exatamente. A comunicação social é zero. É zero. Né? Porque tá todo mundo irmão ali. ao lado. Me passa aí o feijão. É verdade. E o balanço de 2023? Como é que a gente pode trazer em números assim? Claro, é algo muito grandioso, porque como você bem frisou, o número de atendimentos, a receptividade a essas pessoas que procuraram os CAPs, as unidades de saúde. Mas qual é o balanço de 2023? Quais as perspectivas para 2024? Então, como eu estava falando sobre ingressar no CAPS, certo. O que acontece? Quando você liga para o SAPSI, que é o serviço de apoio, a psicóloga conversando com você, ela já está ali fazendo a avaliação da necessidade de lhe encaminhar para o CAPS ou para atenção primária, que é um ambulatorial. Certo. Então, ela dali, ela já diz, olha, você precisa ser acompanhado pelo CAPS, você precisa ser acompanhado pelo ambulatório. Hoje só não é o suficiente. Certo. Então você precisa fazer um acompanhamento maior. Então é feito essa triagem, entendeu? Então, como eu falei, o CAPS é porta aberta, qualquer pessoa pode chegar no CAPS e vai ser atendido. Não quer dizer que você indo para o CAPS você vai ficar lá. Quem vai dizer isso é a equipe multidisciplinar. Você vai passar por uma equipe, por uma avaliação de médicos, psicólogos, assistente social, entendeu? Então você vai passar por uma equipe para ver a necessidade de estar lá ou de ser acompanhado ambulatorial. O que vem primeiro seria o quê? A ansiedade logo após a depressão, e quando o paciente já diz, eu quero ir a um psiquiatra, então ali já deve estar, o nível já deve estar alto demais, né? Com certeza. Até porque é difícil para uma pessoa dizer, eu preciso de ajuda. Existe esse medo. Não, eu vou dizer que eu estou precisando ir para o psiquiatra. Não, já vão dizer que eu estou doido. Então, infelizmente, existe isso. Marinês, e os familiares desse paciente? O que é que vocês têm percebido, né? Essas pessoas que vivem ao entorno deles também acabam ficando doentes, no sentido da palavra, de não saber lidar com essa situação? De uma certa forma, às vezes sim. De uma certa forma, sim. Até porque quando é um transtorno grave, né? Porque transtorno grave não é acompanhado, não é medicado, então
surta, né? Fica agressivo. Como eu falei, também existe o transtorno por conta do uso abusivo de álcool e outras drogas, que é pior ainda. Né? Se soma isso. Se soma. Potencializa. Então, assim, você está doente e você adoece quem está ao seu redor, que quer lhe ajudar. E tem muitos familiares também que fecham os olhos para isso, né? Pela não aceitação do sofrimento da doença. Tem uma matéria no jornal que é importante, veja. O presidente Lula sancionou uma lei, inclusive até de Sergipe, o senador sergipano Alessandro, que garante apoio à saúde mental na comunidade escolar. Eu acho que foi um grande avanço, porque essa era uma cobrança, inclusive, nossa da imprensa, né? Cresce muito até no ambiente escolar, né? Na sociedade, mas também no ambiente escolar, esse apoio psíquico social, né? Porque Sim. Cresce demais, a gente fica muito assustado. Existe também um trabalho na escola, junto com a equipe. Nós temos também mais 2 projetos que são o consultório na rua, né? Quando a gente fala em consultório na rua, não é que você pega um médico, bota ali e consulta. Nós temos uma equipe, essa equipe ela faz esse trabalho juntamente com a população de rua. Nós temos também um projeto de redução de danos. Quando a gente fala redução de danos, como assim redução de danos? São pessoas usuárias, moradoras de rua também, a gente trabalha com essas pessoas. Não quer dizer que a gente vai proibir elas de usarem a droga, mas o programa é justamente redução de danos. A gente vai inserir ela no programa, conversar com ela, tentar convencer a ir diminuindo esse uso. A gente não tem como proibir, não tem como dizer bem assim, você não vai usar mais. Certo? Nem também pode pegar a força. Não, de forma nenhuma. Isso. Então, o que é que a gente faz? É como se fosse terapia na rua. A gente senta com o usuário, a gente conversa, a gente mostra o que aquilo pode causar. Vamos tentar diminuir? Use esse, que é mais fraco do que esse. Isso. E é isso. São outros 2 programas que a gente tem muito bons, certo? Então, assim, a gente trabalha não só com população que tem a residência, a gente trabalha com população de rua também, que a gente se preocupa com isso, né? São 2 programas, inclusive o consultório na rua, ele é referência nacional, né? Ele é referência nacional. Nós temos 2 equipes, com médico, enfermeiro, técnicos e os redutores, né? Então, além de os CAPs, o SAPSI, as referências, ainda nós temos. E no ambiente escolar vocês estão conseguindo também, porque no passado tinham muitas palestras, né? Só que na minha geração era muito voltada só à questão das drogas, mas a gente percebeu que doenças psíquicas elas precisam voltar. Aquilo que era feito, você reunia os estudantes nas quadras das escolas, e era interessante aquelas palestras de conscientização. Eu acho que essa área precisa ser muito explorada. Ainda existe o PSE, que é juntamente a atenção psicossocial com saúde da família, certo? Com atenção primária. Então, vai às escolas, palestram sobre a doença do século, que é a depressão, né? Ainda existe, a gente ainda faz esse trabalho, porque é muito importante, até porque é multiplicador. Não existe uma faixa etária, a gente vai, até porque se você perceber, quando você conversa com criança, essa criança chega em casa falando o que viu na escola. Isso. Né? Então, reflete, e aí é multiplicador realmente. Até na minha área teológica, repare, existe uma corrente chamada, diz que é tricotômicos, ou seja, o ser humano tem um corpo, uma alma e um espírito, porque tratava essas questões apenas a nível espiritual, sem perceber que muitas vezes o indivíduo, o comportamento vem da sua alma, da sua psique, né? Com certeza. Isso não era muito visto. Então você tentava às vezes dar uma solução apenas olhando para um ângulo, sem perceber o outro, né? E é muito importante a gente ter essa análise, que o ser humano é um todo. Eu estou preocupado com a nossa geração, né? É a geração do corpo perfeito, da academia perfeita, do indivíduo que está lá para. Mas é muito preocupante. Isso muito preocupante mesmo. Até porque, como eu falei. O país está virando robô, né? Até como eu falei, a população precisa se conscientizar e precisa se enxergar, entendeu? Para tentar mostrar o que não é. A gente precisa parar com isso, de tentar mostrar o que não pode e o que não é, né? Essa perfeição é um problema muito sério. É um problema muito sério. Marinês, vamos mais uma vez reforçar, né,
esse trabalho, né, importante. Temos também aqui o número, né, do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, através Isso. do 188, né? E mostrar, né, que os CAPs, né, os SAPs estão todos à disposição da população, né? Reforçando aqui. Inclusive, como eu falei, como o mês de janeiro é um mês alusivo, nós fazemos atividades todo ano, mas no mês de janeiro a gente intensifica isso mais porque é um mês de alerta, de se enxergar e enxergar quem está à sua volta. Então, todos os dias nós temos atividades no CAPES, inclusive hoje nós levamos usuários para a praia, teve competição entre CAPES, todo dia a gente está tendo atividade. Dia 31 nós vamos encerrar as atividades ao mês de janeiro, ao mês alusivo, com a grande caminhada que sairá do CAPES Primavera até os Arcos da Orla, né? A gente vai com bolas brancas, blusas brancas, mostrar para ver se a população enxerga e desmistifica isso, né? Então é isso. Esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho. E como é que as pessoas podem fazer para acompanhar? Através das redes sociais, Fraga, isso? Isso. Através das redes sociais, vocês estão sempre apresentando os trabalhos, divulgando Isso. todas as ações sociais. É muito importante. No site da Secretaria de Saúde tem todas as redes, tem todas as informações, né? E tem todas as atividades que a gente faz. Inclusive tem a agenda das atividades desse mês. A gente Toda a publicou programação, toda a né? programação. Isso é muito importante. Então, tá aí, né, esse trabalho importante Parabéns, da Secretaria Municipal de Saúde, através dos CAPs, da Coordenadoria da Rede de Atenção Psicossocial de Aracaju. Então, mais uma vez reforçando, você pode acompanhar todos os trabalhos das atividades apresentadas através das redes sociais da própria Secretaria Municipal de Saúde. Então, Marinês, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e lembrando sempre que o espaço está sempre aberto aqui da Rede Xodó para que a gente possa divulgar e alertar. Um abraço ao nosso amigo comunicador Fraga também, né? Está aqui acompanhando a Marinês. E lembrando que o Jornal da Xodó está à disposição de vocês. Eu que agradeço e estou à disposição.